Não importa como esteja o mar, o navio não navegará sem as águas. O Evangelho de Mateus, do capítulo 14, do verso 23 até o verso 27, a palavra de Deus nos revela a seguinte história. Depois de despedir-se da multidão, subiu Jesus ao monte à parte para orar. Tendo chegado a noite, ele estava ali sozinho, e o barco estava a vários estádios de distância da terra, atormentado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles e andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andar sobre o mar, apavoraram-se, dizendo: "É fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhe falou, dizendo: "Tende coragem, sou eu, não tenha medo." Ao longo da história da navegação, as indústrias náuticas vêm aperfeiçoando cada vez mais a engenharia dos grandes navios. Os mares de onde não importa e as suas condições já foram motivos para grandes tragédias marítimas. Uma das maiores, a do Titanic, por exemplo, que bateu num iceberg. Hoje existem navios preparados para todo tipo de rota. Há os que quebram iceberg, os que conseguem quebrar geleiras, os que navegam estável, em maré muito estável, outros que os seus cascos são quadrados, outros que os cascos são arredondados, outros que flutuam sobre as águas, com uma espécie de paleta que os colocam acima das águas, de cascos redondos ou de cascos quadrados com motores na frente, no meio ou na parte traseira. Não importa como seja o tipo de navio, ele sempre vai estar preparado para todos os níveis de mares e para todas as condições que os mares puderem estar oferecendo para a sua navegação ou não. Por incrível que pareça, ainda existe os anfíbios, tanto para a navegação no mar, quanto para, depois do mar, ao encontro das terras, poderem saírem como se fossem veículos, e de fato são veículos tanto para a terra quanto para o mar. Só não haverá condição alguma para se navegar quando não existe água. Mas naquele barquinho pequeno e sem a tecnologia presente para a navegação, qualquer um temeria o balanço extremo do mar. E foi o que aconteceu. Como se não bastasse, além do mar, as crenças no sobrenatural, ainda se carregava sobre a vida desses discípulos, alguns que muito novos e neófitos, o medo de fantasma, que rondava por causa das tradições culturais e que os discípulos ainda precisavam aprender. Jesus daria-lhes autoridade suficiente para jamais temerem sequer a demônios e também os expulsá-los. E os discípulos de Jesus, se eles de fato estivessem caminhando ao invés de navegando, por exemplo, naquelas condições extremas, se a chuva fosse de repente forte, num local onde, quem sabe, não se via tanta chuva, talvez os pés corressem rapidamente, mesmo para as condições de ter visto fantasmas, talvez alguns deles correriam e, por não ter visto condições sequer para caminharem, ficaram atormentados naquele barco e gritava, talvez extremamente com medo de alguma coisa sobrenatural fora do seu
das suas condições humanas para suportar. Afinal, não tinham para onde correr, o que causou ainda mais pavor naqueles neófitos. Estavam a 1 quilômetro de distância para chegarem à outra margem e Jesus já tinha percorrido em torno de 11 quilômetros aproximadamente para chegar até o barco. Naquele momento, o fantasma era a diferença que não poderia estar presente em suas mentes. Graças a Deus, era Jesus, disse o próprio, sou eu, não temam. Então a primeira pergunta é: que águas te levam em sua navegação? As águas turbulentas ou as águas calmas? Segunda situação: quem você crê enxergar em meio às turbulências das águas? Vocês creem mesmo na existência de fantasmas, do desânimo, da falta de fé, do medo? A terceira situação: onde está a sua confiança? Em barcos, no dinheiro, no próprio entendimento? A primeira situação é que precisamos deixar bem definida: você é uma obra-prima e Deus, que é o seu verdadeiro Criador, nas horas mais difíceis o fez para suportar de maneira sábia, com seu auxílio, as dificuldades que humanamente são possíveis de serem suportadas. Você foi criado para absorver sabedoria suficiente para, na hora das adversidades da vida, aprender com a sabedoria, saber lidar com essas situações. Deus lhe deu capacidade para calcular, analisar, conjecturar, resolver enquanto está navegando. Porém, quando essas situações às vezes saem do nosso controle, para onde nós estamos olhando? Para o problema ou para aquele que pode ter, nesse momento, pode te ajudar a superar as dificuldades? Porém, nunca devemos esquecer que precisamos das águas, não importa como elas estejam. Se não tem estoque de sabedoria para resolver a navegação, é porque não tem buscado ouvir os conselhos da palavra de Deus. Um exemplo disso é aquilo que o apóstolo Tiago, em sua carta, no 1º capítulo, nos ensina. Deus dá a quem lhe pede com fé sabedoria. Você consegue porque Ele tudo pode e não é um fantasma de ilusão. É Deus conosco que nos dá toda a sabedoria. Ele é aquele que nos pode ajudar com sabedoria nos momentos mais difíceis da nossa vida. O foco de nossas vistas não são as poderosas e tecnológicas navegações feitas pelos grandes instrumentos navegáveis. É Deus que é real e tem todo o poder. O apóstolo Paulo nos ensinou que tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz perfeitamente Filipenses, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, no verso 13. Jesus nos ensinou também que se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de areia grossa, aproximadamente o tamanho de uma sementinha de mostarda, ordenamos aos montes e eles é plantado onde só há águas, no meio do mar. Esta atitude é maior do que repreender fantasmas do medo e na hora das aflições? Claro que sim.
Não há fantasma que resista ao poder do sangue de Jesus. Se os discípulos conhecessem os grandes e mais tecnológicos navios dos nossos dias, talvez achasse que são eles a razão da nossa confiança. Pobre e coitado Thomas Andrews Jr., construtor do frágil e naufragável Titanic. Se os discípulos conhecessem o Cabo Horn, considerado pelos navegadores a travessia mais perigosa dos mares no Chile, a mente nem lembraria de fantasma, tal seria o pavor das condições do mar, com suas ondas que passavam de 14 metros de altura. Não importa qual o tamanho da sua embarcação, nem como está as águas, navios não navegam sem elas. Navios podem até ter as águas dentro de seu ambiente, mas navios não poderão navegar sem as águas. Mas se as águas do mar da vida quiserem te afogar, como disse o poeta cantor, façam como Pedro, seus pés não eram navegáveis, eles não eram como pequenas embarcações, mas ao comando do Senhor, o almirante do universo, chamado Jesus, e sobre os mares das dificuldades, onde todo aquele que não tiver fé não consegue andar, ele então andou. E não era necessário para ele, a não ser fé, barco algum para poder fazer o milagre que Jesus pôde proporcionar. Se no caminho você acaso se esquecer de olhar para Jesus e focar no que vê, e por causa disso começar a afundar, segure nas mãos do Senhor Jesus, homem de pouca fé. Não há navegação sem as águas, e elas nos levam, mas o comando, na verdade, é do Senhor, que ao som da sua voz, qualquer tempestade o obedecerá. A palavra de Deus é chamada de água, que nos lava, que nos ajuda a retirar as impurezas que a vida acabou nos trazendo por experiências das mais adversas possíveis quando nós não conhecíamos Deus. Mas a palavra é purificadora. Metaforicamente, a palavra de Deus, é quem nos lava. À medida em que caminhamos na vida, nos limpa do comportamento fora do padrão de fé e de confiança em Deus. Como disse Paulo a Timóteo, guarde o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 14. O bom depósito é todo o aprendizado que a palavra de Deus traz ao coração do homem de fé. É a fonte de sabedoria, é guardada para os mares da vida. Sem os conselhos do Senhor através da sua palavra, fica difícil a navegação, por melhores ou mais difíceis que sejam as marés, por mais tecnológicos que sejam ou não qualquer tipo de embarcação na nossa vida. Ao viver e navegar, você precisa lembrar-se do conselho que Provérbios capítulo 3, verso 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes. Ou seja, não confie em si mesmo, nos seus próprios entendimentos. Uns
vão confiar em carros, outros em cavalos, outros em embarcações, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Lembre-se desta palavra e navegue. Deus te abençoe.